A gente abre essa edição do Hora H falando exatamente dessa incerteza renovada sobre a guerra no Irã. O Comando Central dos Estados Unidos confirmou agora há pouco que fez novos ataques contra o Irã. Donald Trump está, nesse momento, voando dos Estados Unidos de volta da Turquia, onde ele estava para participar da reunião com a OTAN. De lá, ontem à noite ainda, ele disse que o acordo de paz entre os dois países tinha acabado. Isso provocou uma alta de mais de 8% no preço do barril do petróleo. Depois, hoje, em coletiva de imprensa, ele disse que não acredita que a guerra será renovada em grande escala, o que acabou arrefecendo um pouquinho essa piora dos mercados, mas não muito. Donald Trump chamou os iranianos de escória e disse que eles são doentes. Uma autoridade iraniana respondeu dizendo a Trump: venha, estamos te esperando. Todos os detalhes sobre essa situação com o nosso analista sênior de internacional, Américo Martins. Boa noite, Thaís. Boa noite para todo mundo que está com a gente. Os ataques entre os Estados Unidos e o Irã marcam o momento mais tenso desde que os dois países assinaram um acordo provisório de paz. Isso não significa ainda uma volta imediata a uma guerra total no Oriente Médio, mas é sem dúvida nenhuma uma escalada muito preocupante. Nos últimos dias, os iranianos atacaram 3 petroleiros no Estreito de Hormuz. Os Estados Unidos destruíram mais de 80 alvos iranianos. E a ditadura dos ayatolás respondeu com ataques contra os territórios do Bahrein e do Kuwait. Ao mesmo tempo, Washington voltou a impor sanções contra o petróleo iraniano e agora o presidente Trump fala na volta de um bloqueio naval contra o país. O impacto disso tudo foi imediato. Navios mudaram de rota e o preço do petróleo disparou. No campo político, o tom também endureceu muito. O presidente Donald Trump declarou que o acordo de paz acabou e fez ataques duríssimos contra os líderes iranianos. Do lado iraniano, a reação também foi igualmente forte. As autoridades do país acusaram os americanos de cometer violações graves contra o acordo e afirmaram que ele agora é ineficaz. Tudo muito parecido com o que vimos nos piores dias da guerra, mas agora há pelo menos um ponto importante para a gente observar. Nenhum dos dois lados parece, neste momento, interessado numa guerra aberta total. Para Trump e para os Estados Unidos, um novo conflito aberto traria custos políticos e econômicos muito altos. A guerra já afetou a popularidade do Trump e já pressionou a inflação nos Estados Unidos num momento que é véspera praticamente das eleições para o Congresso americano no meio do mandato. Além disso, a gente precisa lembrar que em outras ocasiões o Trump também falou mal do acordo, mas as negociações prevaleceram. Do lado iraniano, a lógica é parecida. O país ainda está enfrentando os efeitos de uma guerra devastadora, com impactos profundos na economia, na população e na própria liderança do país. Muitos foram mortos. Além disso, o Irã precisa manter as suas exportações de petróleo e precisa tentar manter um mínimo de estabilidade interna. Um outro ponto relevante é que, apesar desse tom muito violento entre os dois, as negociações não foram completamente abandonadas. O Trump afirmou que os representantes dos Estados Unidos podem sim continuar conversando com o Irã. E Teherã indicou que apenas uma parte do acordo estaria em risco. Ou seja, ainda existe um precioso espaço para recuos. O problema é que, num cenário tão tenso, o risco de que alguém cometa um erro é muito alto. E um cálculo mal feito pode rapidamente transformar essa crise, de fato, numa nova guerra aberta. Por enquanto, a gente tem que contar com essa cautela, essa noção dos impactos em cada um dos países, especialmente nos Estados Unidos, onde Trump já enfrenta uma queda na sua popularidade, uma desaprovação massiva dessas operações no Irã e toda vez que o preço do petróleo subir, a gente sabe que lá os americanos sentem rapidamente e lá o preço da gasolina estava começando a reduzir um pouquinho.
Bem, a gente vai ver agora o trecho em que Donald Trump diz, nessa coletiva de imprensa hoje, quando ele diz que não acredita que essa guerra com o Irã vá recomeçar em grande escala. No, I don't think it's going to start again. I think it's going to go very quickly. They hit a couple of ships, and so we hit them much harder. When they hit, we hit 10 times harder. You know, we hit much harder than they do. Somebody asked before, do you think you'll hit them tonight? I said, we might. Yeah, we might. But when they hit, we hit. You know, it's what we use their language. We speak their language. No, I don't think so. I think anything that happens is going to be over very quickly. Agora a gente vai ver o momento em que Trump diz que o acordo de cessar-fogo acabou. Is the ceasefire done? Is the MOU dead? To me, I think it's over. I don't want to deal with them anymore. They're scum. You know what scum is? They're scum. They're sick people. They're led by sick people. And they're vicious, violent people. And if they had a nuclear weapon, they'd use it. As far as I'm concerned, it's over. Bem, vamos dar uma olhada agora no que foi anunciado agora há pouco pelas forças americanas sobre os ataques que aconteceram nesse início de noite lá no Irã. Esse anúncio foi feito pelas redes sociais, está aí na tela de vocês. O Comando Central dos Estados Unidos disse, vou abrir aspas, por determinação do comandante em chefe, ou seja, Donald Trump, as forças dos Estados Unidos iniciaram ataques adicionais contra o Irã para reduzir ainda mais a capacidade do país de ameaçar a liberdade de navegação no Estreito de Hormuz. Os Estados Unidos responsabilizam o Irã pela recente agressão injustificada contra navios comerciais e tripulações que navegavam livremente por uma via navegável internacional de importância vital. Fecho aspas aqui.